O outro ego que eu trago aqui é o ego insubmisso. O que é insubmisso? É aquele que não é submisso, que não respeita a autoridade, não obedece a ninguém. O perfeito, famoso rebelde. Ele é desobediente, ele é insubordinado, ele é altivo. A pessoa de ego insubmisso é uma pessoa altiva. Por quê? Ela entende que se ela obedecer, ela vai estar se rebaixando. Está sendo pequena, vai estar sendo fraca. Vai estar se rebaixando para aquele ou para aquela que colocou, impôs uma ordem, uma regra. Ela prefere ir contra. Ela sente que ela está sendo diminuída, inferior àquele que está colocando uma regra, um direcionamento. Por isso ele tem procedimentos rebeldes e insubmissos. O ego insubmisso é independente, no sentido de não ouvir ninguém. Ele faz o que ele quer, mas ele não dá ouvidos a conselhos. A palavra de Deus fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Muitas vezes a pessoa está sem um direcionamento, sem uma ideia de como fazer, o que fazer, o caminho a seguir. Ao ouvir conselhos de pessoas mais velhas, mais experientes, ou pessoas até que já passaram por situações semelhantes, ouvindo conselhos, uma multidão de conselhos de pessoas sábias, pessoas idôneas, pessoas dignas, há uma sabedoria para nós seguirmos caminhos de bênção, caminhos saudáveis para a nossa vida. Só que para a pessoa que tem o ego insubmisso, isso não funciona. Ele não entende que na multidão de conselhos há sabedoria. Ele é independente. Eu faço o que eu quiser. Simples assim. Acordo, se eu quiser trabalhar eu vou, se eu quiser procurar emprego eu vou, se eu não quiser eu não vou. Se eu quiser estudar eu estudo, se eu não quiser eu estudo, se eu quiser continuar nos estudos eu continuo, se eu não quiser eu não continuo. O conselho da mãe, o conselho dos pais, dos irmãos, dos familiares, parentes, ele simplesmente é uma pessoa independente. Faz o que quer, na hora que quiser. Regra, não existe essa palavra na mente da pessoa que tem o ego insubmisso. Limite, ordens, essas palavras não existem no vocabulário da pessoa que tem o ego insubmisso. Porque ela vai indo seguindo a vida do jeito que ela achar melhor. O que ela quiser fazer, ela vai e faz. E muitas vezes é onde quebra a cara, é onde tem uma queda aí. Ele se entremete em caminhos que não são bênção, caminhos que não vão edificar, não vão trazer nada de bom. E além do mais, esse ego insubmisso, diante de Deus é algo que cheira mal. Porque, biblicamente, Deus compara o pecado de rebeldia como pecado de feitiçaria. Muitas vezes a pessoa passa numa encruzilhada e vê ali um trabalho do candomblé e tem aquela repulsa, aquela coisa, independentemente de ser cristão ou não. O cristão também tem essa repulsa, essa atitude de não gostar, de achar uma coisa pesada, aquele trabalho lá do pessoal, dos adeptos ao candomblé, os candomblecistas. Acham estranho aquele ritual, aquelas coisas. Quando se fala de trabalho disso, daquilo no sentido de feitiçaria, tem um certo receio. Se a pessoa não é cristã, alguns têm até um medo, e até alguns cristãos, de repente, não têm um entendimento da autoridade do Senhor Jesus, acabam tendo até um certo medo, um certo receio. Só que, biblicamente, Deus compara essa rebeldia a um pecado de feitiçaria. A pessoa que tem o ego insubmisso, independentemente da religião em si, é óbvio que como cristã eu vou trazer bases bíblicas para falar dos temas, mas independentemente do segmento religioso que a pessoa tem, ter um ego insubmisso não é algo saudável, não é algo leve, porque a pessoa sempre vai estar batendo de frente. A pessoa vai trabalhar numa empresa, ela vai receber ordens dos seus superiores, dos seus encarregados, do chefe, se ele tiver uma ligação direta, ele vai receber ordem do chefe, do dono da empresa, ou se ele não tem ali uma ligação direta, ele vai ter as diretrizes, as orientações, as ordens do seu superior. Só que, por que não vai ser algo leve a convivência com essa pessoa de ego insubmisso? Porque essa pessoa sempre vai confrontar, sempre vai discordar. Não concordo. A palavra que a pessoa de ego insubmisso mais usa é não concordo. Quando a pessoa começa muito assim, não concordo, não concordo, não concordo, pode perceber que tem uma raiz de rebeldia nesse ser, um ego insubmisso, porque tudo é não concordo. A pessoa pôs uma regra na empresa, não concordo. A partir de amanhã vai ter que entrar de tal forma, não concordo. A partir de tal data vai precisar do uniforme, usar o uniforme, não concordo. O ego insubmisso não concorda com nada. Por que ele não concorda com nada? Porque ele é independente nas decisões dele. Como ele quer fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, então ele não consegue engolir uma regra, uma
ordem, não consegue se submeter a um direcionamento do seu superior, no caso eu tô falando de uma empresa. E assim por diante. O ego insubmisso é totalmente intolerante a regras, intolerante a ordens, e por isso acaba não tendo uma vida leve, porque ele vai estar sempre batendo de frente. Bastou alguém dar uma ordem para ele, bate de frente. Bastou alguém colocar uma regra para ele, bate de frente. Ou então é aquele que não fala nada, mas também não faz o que foi pedido, que na minha opinião é um pouco pior. O outro pelo menos ainda confronta, ó, não concordo, eu não vou fazer. É ruim, é desagradável, é pesado lidar com gente assim, mas ainda é menos pior, porque pelo menos está sendo sincero. Pior ainda é aquela pessoa que não obedece, que ouve a regra, sabe o que tem que fazer, mas por petulância, por altivez, para não se rebaixar, para não se sentir inferior ou se rebaixar aquela regra que está sendo colocada, não fala nada, beleza, mas também não faz. Como já dito, não se submete às regras e não se submete às autoridades. Não existe autoridade para ele, pouco importa a autoridade para ele também. Policiais, pai, mãe, professores, encarregados, patrões, chefes, pouco importa. Para ele também não tem peso nenhum. A pessoa que tem um ego insubmisso, ele não sente um constrangimento diante de uma autoridade. É muito normal uma pessoa sentir um pouquinho constrangida, um pouquinho assim receoso quando está diante de uma autoridade. Numa igreja tem ali um líder, uma pessoa sente um pouquinho de constrangimento, fica um pouquinho sem jeito, ou diante de um policial, às vezes a pessoa fica até um pouquinho intimidada, não fez nada de errado, tá tudo certo com a vida dela, mas por ser uma autoridade traz um peso, um certo receio nas pessoas, uma certa intimidação, pode-se dizer assim. Pai, mãe também, eu lembro assim que existia uma época em que só do pai e da mãe olhar para a criança já percebia que tinha alguma coisa errada. Tava lá aprontando alguma coisa, mexendo em alguma coisa que não devia, só de dar uma olhadinha, o pai ou a mãe, a criança já intimidava, porque enxergava no pai e na mãe uma autoridade. Se não fizer a coisa certa, ela vai chegar em mim, dar uma bronca, vai me colocar ou para pensar numa disciplina, alguma coisa assim. Normalmente uma autoridade traz esse respeito, um certo temor, um certo receio. Isso é normal. Porém, para a pessoa que tem um ego insubmisso, isso também não existe. Um policial, tô nem aí. Pai e mãe, ó, não me olha feio não, hein? Não me olha feio não, porque senão eu vou soltar meus cachorros em cima de você. Tá me olhando feio por quê? Ah, mãe, vai pra cá, vai pra lá, vai pra... Eu não vou nem repetir. São coisas impublicáveis que muitas vezes nós vemos filhos falando pros seus pais. Quando um pai vai chamar a atenção de um filho de algo errado, seja criança, adolescente, jovem, não dá nem pra falar. Como diz o apóstolo Paulo, é vergonhoso até falar. Ah, manda a mãe tomar em algum lugar aí inconveniente, manda o pai também pra algum lugar também que não se deve falar. O ego insubmisso não tem efeito nenhum. Professora tá de enfeite lá. Não tinha quem pôr, pôs alguém lá na frente. Junta o ego insubmisso com o ego folgado, aquele do fundão. Nada contra quem senta no fundão. Tem pessoas que sentam na parte de trás, mas são dedicados, são estudiosos e tal. Nada contra, não é preconceito. Mas, geralmente... A pessoa que tem o ego insubmisso é aquela que vai ficar lá no fundão, sentado de qualquer jeito, porque junto o insubmisso com o folgado, numa pessoa só. As pernonas, se duvidar, lá em outra cadeira na frente, balançando a cadeira pra frente e pra trás, vai, não vai, olhando a professora, o professor de longe, meio que com pouco caso, porque... tá ali, não tem respeito nenhum. O ego insubmisso, ele não se submete a regras e nem às autoridades, somente mediante alguma punição, uma ameaça ou consequência negativa. E às vezes, nem assim, nem isso intimida o insubmisso. Você tá lá ameaçando o cidadão, ó, se não fizer, você vai passar por essa consequência, ó, você vai ser punido. Alguns ainda, né, tá bom, vai, faz porque vai que me pune mesmo. Fazer o que, né? Vou ter que fazer, né? Porque né, se não fizer eu vou ser prejudicado. Mas não é porque ele tem respeito à autoridade e às regras, não. É o medo dele se prejudicar, dele ficar numa situação difícil porque não obedeceu. Mas não é respeito, não é temor ali, receio de nada, não. É unicamente para se livrar das consequências negativas para ele mesmo. É só isso que faz o ego insubmisso obedecer. E às vezes nem isso. Tá lá numa situação de dificuldade, numa situação de ser punido de alguma coisa, mas também não tá nem aí, não. Segue o barco fazendo o que quer, não obedecendo ninguém, não respeitando nada. Na mente dessa pessoa, ela não precisa obedecer ninguém. Ninguém manda em mim, faço o que eu quiser, ninguém manda em mim. Gente, na boa mesmo, só pra você aqui. Eu fico pensando o que passa na cabeça dessa pessoa para falar desse jeito. Ninguém manda em mim, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser. O que passa na cabeça dessa pessoa? O que é um pai e uma mãe para esse ser humano? É revoltante.
A pessoa que tem um ego insubmisso, quando alguém dá uma ordem pra ela, ou chama a atenção dela de alguma coisa, a frase que essa pessoa mais usa é: não é meu pai, não é minha mãe pra mandar em mim. Não é meu pai, não é minha mãe pra mandar em mim. Aí quem vê pensa que obedece muito os pais, mas não obedece nem o pai nem a mãe. Alguém fala com ele ou com ela, não é meu pai, se não é meu pai pra falar assim comigo, é fulano, não é meu pai pra falar comigo, ela faz uma coisa errada na escola, a pessoa chama atenção. Não é minha mãe pra falar assim comigo, é um professor, não é meu pai pra falar comigo. Aí quem vê pensa, nossa, se o pai e a mãe chegar pra dar um intimato lá, falar alguma coisa, nossa, vai obedecer na hora. Não. Mas nem o pai nem a mãe obedece. É só um discursinho de gente rebelde mesmo que não quer se submeter. Um argumento ali furado da pessoa que não quer se submeter àquilo que está sendo colocado. Não é meu pai, não é minha mãe para falar assim comigo, não é meu pai, não é minha mãe para mandar. Aí chega em casa, o pai vai falar, xinga o pai, manda o pai para algum lugar aí. A mãe a mesma coisa, grita com o pai, com a mãe, xinga. Uai, não é o pai, não é a mãe? E aí, o que o rebelde, o ego insubmisso tá aí confrontando, batendo de frente? Não tem respeito à autoridade nenhuma, não tem respeito a ninguém. Diante de uma situação, essa pessoa de ego insubmisso, que ela tem que obedecer, que não tem outro jeito, que não tem pra onde ela escapar, diante disso, ela não obedece tudo. Foi dada uma regra, uma ordem, ela obedece em partes, só para não dar o braço a torcer que está se rebaixando para obedecer. Chega a ser até maligno, por quê? A pessoa sabe o que tem que fazer, mas não faz. Faz uma partezinha só do que foi pedido, do que foi colocado como regra, como ordem, só para não dizer que está assim se submetendo. Só para não se colocar numa posição de alguém me mandou e eu estou fazendo, de inferioridade. Porque na mente do insubmisso, ele se sente inferior se ele obedecer a alguém. Se não obedecer vai ter consequência, né? Então tá, vou fazer. Mas faz só uma partezinha. Sempre deixa alguma coisa pendente, sempre deixa alguma coisa para trás. Por quê? Para não dar o braço a torcer que está obedecendo completamente aquilo que foi estipulado, aquilo que foi imposto para ele. Como um exemplo assim, o ego insubmisso, vai lá, dá uma lavada no quintal, dá uma jogada de qualquer jeito, tira nada do lugar, joga de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, e às vezes nem lava tudo, lava só uma partezinha lá que vai ser visível para quem pediu, mas de repente deixou uma parte para trás suja, não tirou as coisas do lugar para lavar embaixo. Olhando assim, a pessoa que pediu falou, obedeceu. Mas, no fundo, ela deixou alguma coisa para trás. Só para não se humilhar ali que tá obedecendo, tá seguindo o que foi ordenado. Se essa pessoa depender de um passo a passo para alcançar alguma coisa, alguma bênção, alguma premiação, ela vai driblar, tentar passar a perna, ela vai tentar dar um jeito de não seguir o passo a passo igual foi falado, justamente para mostrar que é mais esperto e que não se submete a ninguém. Ó, cidadão, para você ganhar essa premiação aqui na empresa, aqui na escola, você precisa seguir esse passo a passo, você precisa fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Aí você pode alcançar tal premiação, tal resultado. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um passo bem, malemalha o segundo passo, o terceiro nem vai fazer e o quarto vai fazer mais ou menos para dizer que fez. Só para dizer que é esperto e fez do jeito que ele quis e não se submete a ninguém. E mesmo assim ainda conseguiu alguma coisa. Só para ter esse gostinho de dizer, falou para eu fazer passo a passo, assim, fiz do jeito que eu quis e no final deu certo, no final eu até ganhei alguma coisa. É uma arrogância, gente, é uma arrogância. O mais grave disso tudo, conforme eu já falei anteriormente, é que a rebeldia diante de Deus é como um pecado de feitiçaria, é algo que não agrada a Deus. Por não agradar a Deus, é algo que abre brechas para o diabo agir. E quem gosta de rebeldia, desobediência, é o diabo. Conforme a pessoa tem esse ego insubmisso, ela vai abrindo brecha para o diabo agir. E se isso não fosse tão grave, a humanidade não iria sofrer consequências por causa da insubmissão de Adão e Eva. Adão e Eva viviam ali no paraíso, tudo bem, na comunhão com Deus, numa boa. Mas, diante da ordem que Deus deu a eles, a Adão e Adão que deveriam passar para Eva, eles foram insubmissos. Isso aí não preciso nem contar porque creio que todo mundo sabe essa história, mas só para falar da insubmissão. Se não fosse algo tão grave, não entraria tudo de mal, de perverso que entrou no mundo por causa da insubmissão deles. Se você, eu ou qualquer ser humano tiver esse ego de insubmissão, o que deve fazer? Se render urgentemente a Deus, porque é algo que não agrada, é algo que só prejudica a si mesmo, é algo que prejudica o seu andamento, o seu desenvolvimento nas coisas, nos lugares, é algo que não faz a pessoa
prosperar, não faz a pessoa avançar. Deus não abençoa o insubmisso, Deus não abençoa a pessoa rebelde. Ah, não, mas a pessoa vai se dar bem em alguma coisa? Vai se dar bem em alguma coisa. Porque o diabo também vai colaborar para ele conseguir alguma coisa que ele vai achar bom. Vai conseguir. Mas não com a bênção de Deus. Porque Deus não compactua com o pecado, Deus não compactua com a rebeldia. E Deus não se agrada do ego insubmisso. Eu encerro por aqui falando sobre esse assunto. No próximo vídeo eu falarei de outro ego. E eu aguardo você também para estar assistindo, para estar acompanhando, ok? Tchau, tchau, um abraço.